Irmãos, vamos tomar nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 13. Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos ler os versículos 11 e versículo 12. Vamos a leer los versículos 11 y versículo 12. Capítulo 13, Romanos capítulo 13, dos versículos 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas e vistámonos com as armas da luz. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Vamos a orar, hermanos. Maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Maravilloso Padre, nosotros somos tan gratos a Ti. Tu tens falado ao nosso coração. Tú has hablado a nuestro corazón. Que recebamos a Tua palavra com fé. Que recibamos Tu palabra con fe. E possamos responder com obediência. Y podamos responder con obediencia. Uma vez mais nos humilhamos diante de Ti. Una vez más nos humillamos delante de Ti. Buscando o socorro do alto. Buscando el socorro de lo alto. Para que uma vez mais Tu fales ao nosso coração. Para que una vez más Tú hables a nuestros corazones. Fala, pois o Teu povo te ouve. Habla, pues tu pueblo te escucha. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Pela manhã eu havia dito aos meus irmãos e irmãs Por la mañana yo había hablado a mis hermanos y hermanas que há duas necessidades cruciais para o povo de Deus nesse tempo do fim. que hay dos necesidades cruciales para el pueblo de Dios en estos tiempos del fin. A primeira delas é a necessidade do discernimento espiritual. La primera de ellas es la necesidad del discernimiento espiritual E a segunda é conhecermos o Kairós de Deus. y la segunda es conocernos el Kairos de Dios. Com relação à primeira, nós dissemos que é muito importante nós enxergarmos todas as coisas à luz da vontade de Deus. Con la primera dijimos que es muy importante nosotros mirar las cosas con la necesidad a los ojos de Dios. E no segundo aspecto, que é conhecermos o Kairós de Deus, Y en el segundo aspecto, que es conocernos el Kairos de Dios, nós precisamos entender qual é o horário segundo o relógio de Deus. nosotros necesitamos entender cuál es el horario según el reloj de Dios. Em outras palavras, En otras palabras, a que hora nós estamos segundo o relógio de Deus? ¿a qué horas estamos según el reloj de Dios? E isto precisa ser muito claro em nossos corações, Y esto necesita ser muy claro en nuestros corazones, para que nós possamos estar preparados para que nosotros podamos estar preparados e assim possamos discernir a vontade do Senhor nesse tempo do fim. y así podamos discernir la voluntad de Dios en estos tiempos del fin. Na sequência, nós apresentamos o encargo que tenho no meu coração para estar compartilhando com os irmãos até o domingo. En la secuencia del encargo que nuestro hermano tiene en su corazón para compartir con los hermanos hasta el domingo, E então nós iremos examinar as Escrituras Sagradas nosotros iremos a examinar en las Escrituras Sagradas para buscarmos luz em 4 verdades essenciais para buscar la luz en 4 verdades esenciales que vão colaborar claramente que van a colaborar claramente no que se refere à restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim. en lo que se refiere a la restauración del testimonio del pueblo del Señor en estos tiempos del fin. A primeira verdade essencial que nós precisamos examinar La primera verdad esencial que necesitamos examinar está relacionada com a necessidade de discernirmos a visão celestial.
La primera necesidad es con el discernimiento de la visión celestial. A segunda delas relaciona-se com a vocação celestial, La segunda de ellas se relaciona con la vocación celestial, ou seja, a resposta que devemos dar o sea, la respuesta que debemos dar em relação à visão celestial. en relación a la visión celestial. A terceira verdade essencial La para tercera verdad nós, esencial para examinarmos à luz da palavra de Deus, para nosotros examinar a la luz de la palabra de Dios, fala-nos a respeito da casa de Deus. habla al respecto de la casa de Dios. O que é a casa de Deus? ¿Qué es la casa de Dios? Já vimos que é a igreja do Deus vivo. Ya hemos visto que es la iglesia del Dios vivo. E já havíamos feito uma pergunta hoje de manhã. Y ya hicimos una pregunta hoy a la mañana. O que é a igreja? ¿Qué es la iglesia? O que é a igreja segundo o conceito das Escrituras Sagradas? ¿Qué es la iglesia según el concepto de las escrituras sagradas? O que Paulo tinha no seu coração quando ele falou a respeito da casa de Deus? ¿Qué es lo que Pablo tenía en su corazón cuando habló al respecto de la casa de Dios? Depois nós vamos examinar estas realidades à luz da palavra de Deus. Después nosotros vamos a examinar estas realidades a luz de la palabra de Dios. E por fim nós vamos olhar a Bíblia buscando o quarto aspecto essencial para nós. Y nosotros por fin vamos a mirar la palabra buscando la cuarta parte esencial a luz de la palabra de Dios, Que fala-nos do sacerdócio cristão. que nos habla del sacerdocio cristiano. Então são 4 verdades essenciais Entonces son 4 verdades esenciales que irão colaborar claramente que van a colaborar claramente para a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. para la restauración del Señor, del testimonio del Señor en los tiempos del fin. Mas nós entendemos que seria muito importante nós estabelecermos uma base muito sólida para apresentarmos estas verdades. Nosotros entendemos que hay que presentar una base muy sólida para presentar estas verdades. Foi quando então nós falamos da maior necessidade, a necessidade crucial da igreja nesse tempo do fim, Fue cuando nosotros hablamos de la mayor necesidad de la iglesia en estos tiempos del fin, que é conhecer o ministério do Espírito Santo. que es conocer el ministerio del Espíritu Santo. E nós temos a clareza no nosso coração Y nosotros tenemos la claridad en nuestro corazón que sem o Espírito Santo, que sin el Espíritu Santo, este reunir não faz sentido algum. esta reunión no hace ningún sentido. Sem o Espírito Santo, Sin el Espíritu Santo, nós não conseguiremos compreender a palavra à luz da revelação. nosotros no podremos comprender la palabra a la luz de la revelación. Então o Espírito Santo é algo importantíssimo para discernirmos Entonces el Espíritu Santo es algo importantísimo para discernir essa necessidade para a igreja. esta necesidad que tiene la iglesia. Uma igreja sem o Espírito Santo, Una iglesia sin el Espíritu Santo, ela está completamente no seu estado de morte. ella está completamente en un estado de muerte. Então nós estamos buscando também a luz das Escrituras Sagradas, Entonces nosotros estamos también buscando a luz de las Escrituras a Sagradas compreensão deste ministério tão glorioso, referindo-se ao Espírito Santo. la comprensión de este ministerio tan hermoso del Espíritu Santo. Então nós introduzimos este assunto Entonces nosotros introducimos este asunto buscando aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou registrado a respeito da terceira pessoa da Trindade. buscando lo que nuestro Señor Jesucristo dejó al respecto de esta tercera persona que es el Espíritu Santo, la Trinidad. Nós lemos várias passagens das Escrituras Sagradas Nosotros leemos varios pasajes en las Escrituras Sagradas mostrando que o próprio Senhor Jesus Cristo havia prometido que o Espírito Santo viria. mostrando que nuestro propio Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría. E isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo foi glorificado na glória. Y esto sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue glorificado en la gloria. Algo que nós pontuamos com firmeza, Algo que nosotros podemos puntuar con firmeza que o principal ministério do Espírito Santo es que el principal ministerio del Espíritu Santo é jogar todo o foco na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. es poner todo el centro en la persona de Cristo Jesús. Que o Espírito Santo veio a este mundo para ensinar todas as coisas, Que el Espíritu Santo vino a este mundo para enseñar todas las cosas que o Senhor Jesus havia dito,
que nuestro Señor Jesús había dicho, que o Espírito Santo veio a este mundo que el Espíritu Santo vino a este mundo para glorificar a Cristo, para glorificar a Cristo, lançar toda a atenção na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. enviar toda la atención en la persona gloriosa de Cristo Jesús. Este é o ministério do Espírito Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Colocar a centralidade em Cristo Jesus. Colocar la centralidad en Cristo Jesús. Não existe uma igreja espiritocêntrica. No existe una iglesia espiritocéntrica. Toda igreja necessariamente é cristocêntrica. Toda iglesia es necesariamente cristocéntrica. O que é uma igreja cheia do Espírito? Que es una iglesia llena del Espíritu. É uma igreja que goza o encabeçamento de Cristo. Es una iglesia que se goza en el encabezamiento de Cristo. O que é uma igreja cheia de Cristo? Que es una iglesia llena de Cristo. É uma igreja governada pelo Espírito Santo. Es una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Então vejam que preciosa realidade é esse ministério do Espírito Santo. Veamos qué hermoso es esta realidad del ministerio del Espíritu Santo. Sem o Espírito Santo nós não iremos compreender absolutamente nada das Escrituras Sagradas. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a comprender absolutamente nada de las Escrituras Sagradas. É por isso que nós estamos colocando como base fundamental, Es por eso que colocamos como base fundamental porque quando estivermos falando sobre aquelas 4 verdades essenciais, que cuando estuviéramos hablando sobre estas 4 verdades esenciales, visão celestial, visión celestial, vocação celestial, vocación celestial, casa de Deus casa de Dios e sacerdócio cristão, y sacerdocio cristiano, sejamos socorridos pelo Espírito Santo. seamos socorridos por el Espíritu Santo. Nós não precisamos de mais informações na nossa mente. Nosotros no necesitamos más información de nuestra mente. Nós precisamos da realidade da vida no nosso coração. Nosotros necesitamos de la realidad de la vida en nuestro Então nós corazón. precisamos nos humilhar diante do Senhor, Entonces nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor para que o Espírito Santo possa agir em nós e entre nós. para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y entre nosotros. Nós vimos também algo muito importante nas Escrituras Sagradas, Nosotros vimos también algo muy importante en las Escrituras Sagradas, que a única maneira de nós confessarmos o senhorio de Cristo que la única manera de nosotros confesar el señorío de Cristo é pelo Espírito Santo. es por el Espíritu Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus Nadie puede decir Señor Jesús se não for pelo Espírito Santo. si no es por el Espíritu Santo. Nós vimos isso nas Escrituras Sagradas. Nosotros vimos esto en las Escrituras Sagradas. Também quando nós citamos o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. También cuando nosotros citamos 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Ali nós lemos que para santificarmos a Cristo como Senhor no coração, Dice que para nosotros santificar a Cristo en nuestro corazón, nós entendemos que é somente possível isto pelo Espírito Santo. nosotros entendemos que esto solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Porque nós colocamos as duas passagens já consideradas, uma ao lado da outra, Porque nosotros ya consideramos estas dos pasajes una al lado de la otra e vimos que é impossível expressarmos o senhorio de Cristo y vemos que es imposible expresar el señorío de Cristo sem o Espírito Santo. sin el Espíritu Santo. Então agora estamos preparados para dar um passo seguinte. Entonces ahora estamos preparados para dar un paso adelante. Algo muito importante para sempre estar presente no nosso coração. Algo muy importante para estar siempre presente en nuestro corazón, Que nós devemos ter os nossos corações quebrantados ao tocarmos em assuntos tão solenes como este. es que nosotros tenemos que tener corazones quebrantados al tocar en asuntos tan solemnes como estos. As pessoas não irão tocar Cristo em nós. Las personas no van a tocar Cristo en nosotros, Não virão Cristo passear na igreja no mirarán a Cristo pasearse en la iglesia se o Espírito Santo não for uma realidade de expressão. si el Espíritu Santo no es una realidad que se expresa. A igreja e o mundo precisam desesperadamente La iglesia y el mundo necesitan desesperadamente de homens e mulheres de hombres y mujeres cheios do Espírito Santo, llenos del Espíritu Santo para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo. para que nosotros podamos hacer la diferencia en este tiempo. Não tenho a menor dúvida No tengo la menor duda de que a restauração do testemunho do Senhor será uma realidade. de que la restauración del testimonio del Señor será una realidad. E não somente esperaremos a volta do Senhor, Y no solamente esperaremos la vuelta del Señor, mas apressaremos a sua volta. mas nos apresuraremos a su vuelta. Eu me lembro de um irmão do passado, do século XVIII, Yo recuerdo un hermano del pasado del siglo XVIII, irmão George Whitefield. el hermano George Whitefield. Com certeza muitos, se não todos, já ouviram falar dele ou leram coisas a respeito dele. Seguro que muchos o algunos ya escucharon hablar
cosas acerca de este hermano. Ele foi contemporâneo de John Wesley. Él fue contemporáneo de John Wesley. Isso na relação do contexto da Inglaterra. Esto en relación a un contexto en Inglaterra, Especificamente falando desse irmão George Whitefield, específicamente hablando de este hermano John Whitefield. ele pregou milhares de sermões. Él predicó muchos sermones. E segundo consta aquilo que escreveram a respeito dele, sua biografia, Según consta lo que escribieron acerca de él en su biografía, ele nunca subiu em uma plataforma para pregar sem estar ungido pelo Espírito. él nunca se subió en un púlpito para hablar sin estar con unción. Mas algumas vezes aconteceu, quando ele estava pregando, Mas algunas veces sucedió que cuando él estaba predicando, que ele parava a mensagem que él paraba el mensaje, e fazia um silêncio grande no meio daqueles irmãos. hacía un silencio enorme en medio de aquellos hermanos. E ele dizia as seguintes palavras: Y él decía las siguientes palabras: Ele está aqui agora. Él está aquí ahora. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, um movimento de quebrantamento invadia todos aqueles irmãos. un movimiento de corazones quebrantados invadía a aquellos hermanos. Como nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como nosotros necesitamos de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. É assim que nós vamos impactar o mundo. Y es así como vamos a impactar a este mundo. O que é viver uma vida de santidade? Que es vivir una vida de santidad. É uma vida de impacto a este mundo. Es una vida de impacto a este mundo. E isto é possível Y esto es posible quando nós somos governados pelo Espírito Santo. cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Isso é Santo. maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Y esto es maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Vamos pegar a princípio, mais 2 versículos das Escrituras Sagradas. Vamos a mirar 2 versículos de las Escrituras Sagradas. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. O primeiro versículo é o versículo 16. El primer versículo es el 16. Antes de nós lermos, nós vamos estar citando mais algumas funções do Espírito Santo. Antes de leerlo vamos a hablar acerca de 2 funciones más del Espíritu Santo. Porque nós já vimos que o Espírito Santo, aquele que, em relação ao mundo, Nosotros ya vimos que el Espíritu Santo es aquel que en relación al mundo convence do pecado, da justiça e do juízo. convence del pecado, de la justicia y del juicio. Com relação aos santos, Con relación a los santos, é aquele que habita nos santos. es aquel que habita en los santos. É aquele que fala a respeito de Jesus. Es aquel que habla al respecto de Jesús. Testemunha a respeito de Jesus. Da el testimonio acerca de Jesús. Glorifica Jesus. Glorifica a Jesús. Esta é a realidade do Espírito. Esa es la realidad del Espíritu. Nós estamos na dispensação do Espírito. Nosotros estamos en la dispensación del Espíritu. E quão pouco nós conhecemos a respeito dele. Y cuánto de poco conocemos de esta realidad. Quanta confusão há dentro deste assunto tão glorioso. Cuánta confusión hay acerca de este asunto tan glorioso. E infelizmente, mesmo no meio do povo de Deus, Y es infelizmente dentro del pueblo de Dios. muitos acham que o Espírito Santo é apenas uma força. Ellos creen que apenas el Espíritu Santo es una fuerza. Ele é uma pessoa. Y Él es una persona. E muitos ainda, no meio do povo de Y Deus, muchos, inclusive dentro del pueblo de Dios, quando pensam em Pai, Filho e Espírito Santo, cuando piensan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eles estabelecem uma ordem, colocando-se como se o Pai fosse o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito Santo em terceiro. ellos establecen un orden considerando que primero va el Padre, luego va el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Completamente errado. Y eso está equivocado totalmente. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, um ao lado do outro. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno al lado del otro. Um Deus absoluto e indivisível Un Dios absoluto y indivisible que se subsiste em 3 pessoas. que subsiste en 3 personas. Essa é a Trindade. Esa es la Trinidad. Então, agora olhando para Romanos capítulo 8, versículo 16, Y ahora mirando para Romanos capítulo 8, versículo 16, veja uma outra função do Espírito Santo. miremos otra función del Espíritu Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. El propio Espíritu testifica juntamente con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. A primeira vez que a palavra Espírito aparece aqui está em maiúsculo. La primera vez que la palabra Espíritu aparece aquí está en mayúscula, Fala-nos do Espírito Santo. hablándonos del Espíritu Santo. Então, uma outra função do Espírito Santo Entonces, otra función del Espíritu Santo testifica com o nosso espírito regenerado
da testimonio con nuestro espíritu regenerado que somos filhos de Deus. que nosotros somos hijos de Dios. E aqui a palavra filhos que aparece Y aquí la palabra hijos que aparece é filhinhos, es hijitos, pequeninhos. pequeños. Agora, versículo 14 desse mesmo livro, capítulo 8, Ahora, al versículo 14 de este mismo capítulo 8. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. novamente vemos uma função do Espírito Santo aqui. Nuevamente vemos aquí una función del Espíritu Santo. A primeira palavra, a palavra Espírito que aparece aqui está em maiúsculo também. Una vez más, la primera palabra Espíritu que aparece aquí está en mayúscula. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esses são filhos de Deus. estos son hijos de Dios. Na primeira consideração, é o Espírito testificando com o nosso espírito. En la primera demostración del Espíritu Santo testificando sobre nuestro espíritu. Mas na segunda menção, Mas la segunda vez que se menciona, há algo superior. hay algo superior. É aqueles que são guiados pelo Espírito. Son aquellos que son guiados por el Espíritu. Não só testificando, No solamente testificando, mas guiando agora. sino además de eso guiando. Uma outra função do Espírito Santo, Otra función del Espíritu Santo nos guiar. es guiarnos. E o importante dessa consideração Y lo importante de esta é consideración considerarmos a palavra filhos que aparece no versículo 14, es considerar la palabra hijos que aparece en el versículo 14, que é diferente da palavra filhos que aparece no versículo 16. que es diferente de la palabra hijos que aparece en el versículo 16. Conforme falamos no versículo 16, Conforme hemos hablado del versículo 16, fala-nos de filhinhos, nos habla de hijitos, daqueles que nasceram de novo recentemente. de aquellos que han nacido hace poco. Agora, no versículo 14, Ahora en el versículo 14, a palavra filhos que aparece aqui la palabra hijos que aparece aquí é filhos maduros. es hijos maduros. É diferente. Es muy diferente. Então, para que nós experimentemos, Entonces, para que nosotros experimentemos, de fato, a maturidade espiritual, de hecho, la madurez espiritual, é necessário sermos guiados pelo Espírito Santo. es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Uma outra função que nós estamos considerando desse maravilhoso Paráclito. Es otra función que nosotros estamos considerando este maravilloso Paráclito. Somente aqueles Solamente aquellos que são guiados pelo Espírito de Deus que son guiados por el Espíritu de Dios crescerão espiritualmente. crecerán espiritualmente. Aí envolve uma questão da nossa idade espiritual. Ahí es donde se envuelve una cuestión muy importante, nuestra edad espiritual. Qual é a nossa idade espiritual? ¿Cuál es nuestra edad espiritual? Quanto tempo eu tenho caminhado os caminhos do Senhor? ¿Cuánto tiempo he caminado yo los caminos del Señor? Isso é muito importante respondermos para nós mesmos. Esto es algo muy importante que debemos responder a nosotros mismos. Quando o Senhor olha para nós, Cuando el Señor mira a nosotros, Ele está alegre com o nosso testemunho. Él está alegre con nuestro testimonio. Ele está feliz quando Ele vê a medida espiritual que é em nós. En mí, cuando mira, Él se alegra con la medida espiritual que hay en nosotros. Precisamos fazer essa pergunta. Necesitamos hacernos esta pregunta. Porque é possível que nós devíamos estar mais além do que estamos hoje. Porque es muy posible que nosotros deberíamos estar más adelante de lo que estamos hoy. Mas, no entanto, estamos atrasados na nossa jornada. Mas, sin embargo, estamos atrasados en nuestra jornada. Nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mesmo como regenerados que somos. Mismo siendo regenerados. Irmãos e irmãs, nós precisamos atentar isso com muito cuidado. Hermanos y hermanas, necesitamos estar atentos a esto con mucho cuidado. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1. A palavra de Deus tem uma verdade muito importante a acrescentar ao nosso coração aqui. La palabra de Dios tiene algo que darnos muy importante aquí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de A nosotros. partir do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, A partir de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nós começamos uma carreira. nosotros comenzamos una carrera. E para que nós possamos prosseguir essa carreira, Y para que nosotros podamos continuar esa carrera, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Aí nós vamos sendo formados como filhos maduros de Deus. Es ahí donde nosotros vamos siendo formados como hijos maduros. E o texto que acabamos de ler Y el texto que acabamos de leer tem uma lição muito preciosa para nós. tiene una lección muy preciosa para nosotros. A palavra de Deus diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. La palabra dice así: despojémonos de todo el peso y del pecado que fácilmente nos enreda. Vejam que há duas coisas que nos enredam, que nos mantêm presos. Miren que hay dos cosas que nos enredan, que nos mantienen presos. Algo que a Bíblia chama de peso Algo que la Biblia habla de peso e o outro é o pecado. y el otro es el pecado. Então, duas coisas nos aprisionam: o peso e o pecado. Dos cosas nos aprisionan, el peso y el pecado. E a Bíblia fala que nós devemos nos desembaraçar das duas coisas. Y la Biblia habla que dice que nos debemos desenredar de las dos cosas. O pecado nós sabemos o que é, El pecado nosotros sabemos lo que es. mas o que é o peso? Mas ¿qué es el peso? O peso necessariamente não é um pecado. El peso necesariamente no es un pecado. O peso são todas as distrações que há nesse mundo, El peso es todas las distracciones que hay en este mundo, que nos enredam, que nos enredan, nos mantém a atenção focada nas questões do mundo, mantienen nuestra atención enfocada en las cosas de este mundo, que necessariamente não são pecados. que necesariamente no son pecados. Trabalhar não é pecado, Trabajar no es un pecado, servir as pessoas não é um pecado. servir a las personas no es un pecado. Mas se estas coisas começam a roubar a minha comunhão com o Senhor, Mas sin embargo, cuando estas cosas roban mi comunión con el Señor, a comunhão em oração, la comunión y la oración, a comunhão com os irmãos, la comunión con mis hermanos, isso pode estar sendo um peso. eso puede estar siendo un peso. Então nós devemos nos livrar disto. Entonces nosotros debemos liberarnos de esto. Vamos pensar no exemplo prático, Vamos a pensar en un ejemplo práctico, porque a Bíblia fala que devemos correr a nossa carreira. porque la Biblia dice que debemos correr nuestra carrera. Vamos pensar numa corrida grande, onde há muitos participantes. Vamos a pensar en una maratón donde hay muchos participantes, Uma longa corrida. una larga corrida. Então, Carreira. se você for correr, Entonces, si ustedes van a correr, você vai colocar roupas adequadas. ustedes se van a poner unas ropas adecuadas. Eu nunca vi um corredor Yo nunca he visto a un atleta correr com um capacete de soldado, correr con un casco de soldado, grande casaco de pele, un gran jersey de piel, aquelas botinas de soldado, unas botas de soldado, e entrou nessa corrida. y entró a correr en esa carrera. Se ele quiser, ele pode, Si él quiere, él puede, mas não é um peso? mas es un peso. Tem alguma coisa errada? Hay algo muy equivocado. Mas ele poderia, se eu quisesse, correr dessa forma. Mas si él quiere, puede correr de esa manera. Mas está inadequado. Mas está corriendo inadecuadamente. Então nós precisamos que o Senhor nos mostre Amém. quais são os pesos que impedem Amém. Nosotros necesitamos que el Señor nos muestre cuáles son los pesos que impiden que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. que corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante. Então nós temos uma carreira. Entonces nosotros tenemos una carrera. E é importante dizer isto porque Y es importante decir esto porque é somente guiados pelo Espírito Santo es solamente guiados por el Espíritu Santo que nós somente não iremos correr a carreira, que no solamente no iremos a correr la carrera, mas nós vamos chegar ao alvo. sino que nosotros vamos a llegar a la meta Só pelo Espírito Santo. solo por el Espíritu Santo. Como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Como nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que ele realmente nos mantenha nessa carreira para que Él realmente nos mantenga en esta carrera e possamos chegar àquela meta que o Senhor deseja. y podamos llegar a aquella meta que el Señor desea. O início do versículo 2 do capítulo 12 de Hebreos mostra-nos o grande segredo.
muéstranos el gran secreto. Porque quem está lançando a luz na pessoa do Filho de Deus é o Espírito. Porque quien está lanzando a la luz la persona del Señor Jesús É o es Espírito el Santo. Espíritu Santo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mirando para el autor y consumador Da fé, de la fe, nuestro Señor Jesús. Jesus. Então é assim que nós corremos a carreira. Entonces es así como nosotros E corremos por que esta nós carrera. olhamos para Jesus? ¿Y cómo es que nosotros miramos para el Señor Jesús? Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo, está lançando a luz sobre ele. porque el Espíritu Santo está lanzando la É luz sobre assim que él. nós devemos correr a nossa carreira. Y es así como nosotros debemos correr nuestra carrera. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, não haverá possibilidade alguma de nossas almas serem cheias das belezas de Cristo no habrá posibilidad de nosotros ser llenos de la belleza del Espíritu de Cristo se nós não formos guiados pelo Espírito Santo. si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo. Nós não conseguiremos ter luz para compreendermos o eterno propósito de Deus Nosotros no tendremos luz para conocer el eterno propósito de Dios sem o Espírito Santo. sin el Espíritu Santo. Visão celestial, Visión celestial, vocação celestial, vocación celestial, casa de Deus, casa de Dios, sacerdócio cristão. sacerdocio Só cristiano. nos é possível experimentar Solo nos es posible se o experimentarlo Espírito Santo trouxer essa realidade para nós. si el Espíritu Santo trae esta realidad a nosotros. Então nós precisamos muito mais do que informações. Entonces nosotros necesitamos mucho más de que Nós información. precisamos que o glorioso ministério do Espírito Santo haja em nós. Nosotros necesitamos que el ministerio precioso del glorioso Espíritu Santo esté en nosotros. É isto. Es esto. Agora nós precisamos dar um passo seguinte, Ahora nosotros necesitamos dar un paso adelante, levantando uma pergunta. levantando una pregunta. Como o Senhor Jesus Cristo exerceu o seu ministério neste mundo? ¿Cómo el Señor Jesús ejerció su ministerio en este mundo? Nós já vimos o que ele falou a respeito do Espírito, Nosotros ya hemos visto lo que Él habló acerca del Espíritu, com muita clareza. con mucha claridad. Agora nós vamos ver como ele exerceu o seu ministério neste mundo. Ahora nosotros vamos a mirar cómo Él ejerció su ministerio en este mundo. Então vamos ver inicialmente como ele veio a este mundo. Entonces vamos a ver inicialmente cómo Él vino a este mundo. Livro de Filipenses, En el libro de no Filipenses, capítulo 2, en el capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 a 11. vamos a leer el versículo 6 al 11. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. É dos mais lindos textos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Es uno de los textos más preciosos que tenemos en las Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, em poucas palavras, en pocas palabras, ele resumia tantas verdades importantes do Senhor, él resumía tantas verdades importantes de nuestro que Señor, centenas e milhares de livros foram escritos só para interpretar essas verdades. que cientos y millares de libros fueron escritos para interpretar estas preciosas verdades. Essa passagem das Escrituras Sagradas, Estos textos en las pasajes de las Escrituras Sagradas, muitos dizem que era até um hino que as igrejas primitivas cantavam. dicen que esto inclusive era un himno que las iglesias primitivas cantaban, Tamanha beleza, tamanha riqueza que há. con tanto tamaño de riqueza y de belleza que tiene. O que nos impressiona nessa passagem? Lo que nos impresiona en este pasaje, Que ele, sendo o criador absoluto desse universo, que Él siendo el creador absoluto de este universo, junto do Pai, junto do Espírito, junto al Padre y junto al Espíritu, ele que subsistia na forma de Deus, el que subsistía en la forma de Dios, ele não se agarrou, não se aferrou a isto, Él no se sujetó ni se agarró a esto. mas ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Él se vació por completo.
Será que nós já pensamos sobre este assunto de maneira pessoal, devocional? ¿Será que nosotros ya pensamos acerca de este asunto de una manera devocional y personal? Pensemos, aquele que criou as bilhões e bilhões de galáxias, Pensemos, aquel que creó millones y millones de galaxias, bilhões e bilhões de estrelas, millones y millones de estrellas, não somente sabe o número de todas as estrelas, no solamente sabe el número de todas las estrellas, mas deu um nome para cada uma delas. mas dio el nombre para cada una de ellas. Ele esvaziou-se a si mesmo, Él se vació totalmente, assumindo a forma de servo. asumiendo la forma de siervo. Por que servo? ¿Por qué siervo? Por que não um pequeno rei, ¿Por qué no un pequeño rey, uma pessoa mais importante, una persona importante, mas um servo? más un siervo? Porque o servo é a maior demonstração Porque el siervo es la mayor demostración. daquilo que se caracteriza a mais elevada virtude dos céus. Es aquella característica que tiene más virtud en los cielos, el siervo. Ser servo. Ser Servo siervo. de amor. Ser siervo de amor. Então nós estamos diante de uma passagem que precisa tocar nosso coração. Pero estamos delante de un pasaje que necesitamos que toque nuestro corazón. Precisamos que o Espírito Santo nos mostre. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lo muestre. Então, antes de nós falarmos da maneira como o Senhor Jesus exerceu o seu ministério, Entonces, antes de nosotros hablar de la manera como nuestro Señor Jesús estamos ejerció su vendo o ministerio, seu esvaziamento. estamos mirando su forma de vaciarse. É impressionante. Es algo impresionante. Ele deixou toda a sua glória, Él dejó toda su gloria, todos os seus direitos. todos sus derechos. Ele não abriu mão da sua divindade. Él no abrió mano de su divinidad. Ele não pode deixar aquilo que ele é em essência, Él no puede dejar aquello que Él es en esencia. mas ele abriu mão da sua glória Mas Él abrió mano de su gloria e se tornou um servo. y se convirtió en un siervo. Agora pense, por favor, no caminho inverso que o homem tomou. Ahora piensen en el camino invertido que el hombre tomó. O homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. El hombre había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. E ele buscou ser igual a Deus. Y Él buscó ser igual a Dios. Ele conseguiu? Él lo consiguió. Não conseguiu. Él no lo consiguió. E se ele voltou para o estado de semelhança de Deus? Él volvió para la igual y semejanza de Dios. Não. Tampoco. Então ele sofreu a queda. Ele caiu no reino dos mortos. Entonces Él cae en el reino de los muertos. Ou seja, ele deixou de ser semelhança, imagem e semelhança de Deus Él dejó de ser imagen y semejanza de e Dios entrou para a região dos mortos. y entró para la región de los muertos. Agora, aquele que subsistia como Deus Y aquel que subsistía como Dios não se agarrou a isso. no se sujetó a esto. Ele desceu como servo. Él descendió como siervo. Ele foi reconhecido como homem, Él fue reconocido como hombre, mas como homem, como criatura, ele se esvaziou de si mesmo mas Él como hombre, como criatura, se vació por e completo marchou para a cruz, y marchó a la cruz para a morte. para la muerte. Porque somente na morte ele iria nos encontrar. Porque solamente en la muerte Él nos iba a encontrar. Foi essa a nossa realidade. Esa fue nuestra realidad. Não foi a morte que entrou em Jesus, No fue la muerte que entró en foi Jesús, Jesus que entrou na morte. fue Jesús que entró en la A muerte. morte não podia tocar Jesus. La muerte no podía tocar a Jesús. Ninguém pode tirar a minha vida, disse ele. Nadie puede quitar mi vida, dice él. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Yo, por contrario, espontáneamente la Esse entrego. mandato eu recebi do meu Pai. Este fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Tenho o poder de dar Tengo el poder de dar e de reaver. y de tomar. Esse é o nosso Senhor Jesus, Este es nuestro que Señor Jesús, deixou a sua glória, que dejó su gloria. esvaziou-se completamente de tudo aquilo que lhe era direito. Se vació por completo de todo lo que tenía por derecho. E essa é a realidade do nosso amado Senhor. Esa es la realidad de nuestro amado Señor. Que caminho contrário nós tomamos? ¿Qué camino contrario nosotros tomamos? Então nós estamos fazendo estas colocações Nosotros estamos haciendo estas colocaciones para entender para entender de que maneira o Senhor exerceu seu ministério neste mundo. de qué manera nuestro Señor ejerció su ministerio en este mundo. O Senhor nos impressiona El Señor nos impresiona em sua humanidade perfeita. en su humanidad perfecta. Ele viveu uma vida completamente dependente do Espírito Santo. Él vive una vida totalmente con dependencia del Espíritu Santo. Nós já vamos ver isso na Bíblia. Y nosotros vamos a ver esto en la Biblia. Ele escolheu a total dependência do Espírito. Él cogió la total dependencia del Espíritu. Agora guardem isso com muita clareza no seu coração que eu vou dizer. Guarden esto con mucha claridad en vuestro corazón lo que yo voy a decir. O Senhor Jesus El Señor Jesús decidiu desde o início
decidiu desde o início decidió desde el inicio, desde el comienzo, não ministrar no ministrar através da sua divindade inerente, a través de su divinidad inherente, mas mediante a unção do Espírito Santo. mas sí por la unción del Espíritu Santo. Vou repetir. Voy a repetir. O Senhor Jesus El Señor Jesús decidiu decidió desde o início desde el comienzo não ministrar no ministrar através da sua divindade inerente, a través de su divinidad inherente, mas mediante a unção do Espírito Santo. más sí por la unción del Espíritu Santo. Aqui começa o assunto. Es aquí donde comienza el asunto. E como ele vai exercer o seu ministério nessa terra como um perfeito homem, Es aquí como Él va a ejercer su ministerio en esta tierra como un hombre perfecto, 100% dependente do Espírito Santo. 100% dependiendo del Espíritu Santo. E nós vamos ver os textos. Y nosotros vamos a ver los textos. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Porque é importante que nós falemos sobre esta realidade gloriosa do ministério do Espírito Santo. Porque es importante que nosotros hablemos de esta gloriosa realidad del Espíritu Santo. Porque sem ele nós não somos absolutamente nada. Porque sin Él nosotros no somos absolutamente nada. Sem ele a igreja não tem rumo. Sin Él la iglesia no tiene rumbo. É barco sem leme Es em un alto mar. barco sin timón en el alto mar. Não tem rumo certo. No tiene un rumbo cierto. Então nós precisamos que o Espírito Santo, ele mesmo, nos ajude, Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, abrindo os nossos olhos abriendo nuestros ojos para entender a necessidade urgente que temos dentro dessa experiência. para ver la necesidad tan importante que tenemos dentro de esta experiencia. Então, Lucas capítulo 3. Entonces, en Lucas capítulo 3, Vamos ler versículo 22. vamos a leer el versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aqui está a primeira testificação que nós temos na palavra de Deus. Aquí está el primer testimonio que tenemos de la palabra de Dios. O contexto é o batismo do Senhor Jesus. El contexto es el bautismo del Señor Jesús. E quando o Senhor Jesus estava a orar, Y cuando el Señor Jesús estaba orando, o que aconteceu? O céu se abriu. lo que sucede es que el cielo se E abre o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. y el Espíritu Santo viene en forma de cuerpo de una paloma sobre él. Aqui está a primeira menção. Aquí está la primera vez que se menciona. O Espírito Santo vem sobre Jesus. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. Agora vamos pegar os textos sequenciais. Ahora vamos a tomar los textos que vienen ahora a continuación. Capítulo 4 desse mesmo livro. Capítulo 4 de este mismo libro. Veja o versículo 1, por favor. Miren el versículo 1, por favor. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Miren que el Señor, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ele está cheio Él está lleno e está sendo guiado. y está siendo guiado. Lembre-se, ele não está usando a sua divindade inerente para realizar seu ministério. Recuerden, Él no está usando su divinidad inherente para su ministerio, Na sua humanidade perfeita, mas en su humanidad perfecta, ele se submete Él se sujeta ao Espírito Santo. al Espíritu Não Santo. é maravilhoso isso? Es algo maravilloso esto. E esse é o nosso Senhor executando o seu ministério. Este es nuestro Señor ejecutando su ministerio. Quem somos nós ¿Quiénes somos nosotros que podemos falar sem o Espírito? que podemos hablar sin el Espíritu? Decidir sem o Espírito? Decidir sin el Espíritu. Fazer as nossas agendas sem o Espírito? Hacer nuestras agendas sin el Espíritu. Nós estamos, de fato, pecando contra o Senhor. De hecho, nosotros estamos pecando contra el Señor. Como precisamos conhecer essa obra tão gloriosa do Espírito Santo. ¿Cómo necesitamos conocer esta obra tan preciosa del Espíritu Santo? Versículo 14 desse mesmo capítulo 4 de Lucas. Versículo 14 de este mismo capítulo 4 de Lucas. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Qual foi a base do poder do Senhor Jesus que o levou para a Galileia? ¿Cuál fue la base del Señor Jesús que lo llevó para Galilea? Não foi o poder do Espírito?
no fue el poder del Espíritu. Ele andou 100% dependente do Espírito Santo. Él andó 100% dependiendo del Espíritu Santo. Não é maravilhoso isso, irmão? ¿No es maravilloso esto, De que hermanos? maneira ele exerceu seu ministério? ¿De qué manera él ejerció su ministerio? Na dependência total da unção do Espírito Santo. En la dependencia total de la unción del Espíritu Santo. É o que nós precisamos. Es lo que nosotros É que o necesitamos. seu corpo, a igreja, precisa Es lo que su cuerpo, la iglesia, necesita. ser governada, guiada pelo Espírito Santo. Ser gobernada y guiada por el Espíritu Santo. E é assim que nós iremos compreender a palavra de Deus. Es así como nosotros vamos a entender y comprender la palabra de Dios. Nesse mesmo livro, Lucas, capítulo 4 ainda, En este mismo libro, Lucas capítulo 4 todavía, do versículo 16 en el versículo 16 até o 21. hasta el 21. Preste atenção. Presten atención. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Não é maravilhoso isso, irmãos? ¿No es maravilloso esto, hermanos? Aqui está uma clara testificação para nós. Aquí está una clara testificación para nosotros, Que o Senhor Jesus exerceu seu ministério que el Señor Jesús ejerció su ministerio debaixo da unção do Espírito Santo. debajo de la unción del Espíritu Santo. Só vamos repassar os nossos olhos no que foi lido. Solo vamos a repasar nuestros ojos en lo que ha sido leído. Quando deram o livro para que ele lesse, Cuando dieron el libro para que él leyera, estava o livro marcado no profeta Isaías. estaba el libro marcado en el profeta Isaías. E o versículo 18 diz: Y el versículo 18 dice: O Espírito do Senhor está sobre mim, El Espíritu del Señor está sobre mí, pelo que me ungiu para. por lo que me ungió para. Ele ungiu para. Él ungió para. De que maneira, então, ele iria realizar o que ele tinha que fazer? ¿De qué manera entonces él iba a realizar lo que él tenía que hacer? Debaixo do Espírito Santo que estava sobre ele, debaixo do governo do Espírito Santo. Debajo del gobierno del Espíritu Santo. É para evangelizar os Es pobres. para evangelizar a los pobres. Enviou-me, o Espírito Santo enviou-me para proclamar libertação aos cativos, El Espíritu Santo me envió para proclamar libertad a los cautivos, para dar restauração da vista aos cegos, para la restauración de la vista a los ciegos para pôr em liberdade os oprimidos y para poner libertad a los oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. y para proclamar el año agradable al Señor. Tudo isso é uma ação do Espírito Santo no Senhor Jesus. Todo esto es una acción del Espíritu Santo sobre el Señor. Nós nunca vamos compreender Nosotros nunca vamos a comprender essa combinação perfeita esta combinación perfecta dessas duas pessoas gloriosas da Trindade. de estas dos personas gloriosas de la Trinidad. E o Pai estava presente, não vamos entrar nesse assunto. Y el Padre estaba presente, pero no vamos a entrar en ese asunto. Porque muitas vezes pensamos que o Pai está no céu, agora o Filho está realizando. É uma realidade única, em unidade, a operação de Deus. Podemos pensar que el Padre está en los cielos, el Hijo está en la tierra, pero es una realización de una unidad única, una expresión en los cielos. Mas para que nós entendamos o que estamos lendo. Pero para que nosotros entendamos lo que estamos leyendo, Que combinação perfeita qué combinación perfecta entre o Senhor Jesus, entre el Señor Jesús, perfeitamente homem, perfectamente hombre, perfeitamente Deus, perfectamente Dios, decidindo na sua perfeita humanidade, decidiendo en su perfecta humanidad, ser guiado completamente pelo Espírito Santo, siendo guiado completamente por el Espíritu ser Santo, ungido pelo Espírito Santo siendo ungido por el Espíritu Santo para realizar a obra. para realizar la obra. Isso é glorioso. Esto es glorioso. Isso é glorioso. Esto es glorioso. Estamos vendo um pouquinho a respeito
do ministério do Senhor Jesus, Estamos viendo solamente un poquito al respecto del ministerio del Señor Jesús, que foi realizado pela unção do Espírito Santo. que fue realizado por la unción del Espíritu Santo. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a mirar otro pasaje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. E aqui nós vamos ler dos versículos 1 e 2. Y aquí vamos a leer del versículo 1 E 2. y 2. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Não é maravilhoso aqui uma vez mais a palavra de Deus? Es maravilloso aquí una vez más la palabra de Dios, Dizendo que os mandamentos que foram dados aos apóstolos, diciendo que los mandamientos que fueron dados a los apóstoles, eles foram dados por intermédio do Espírito Santo. ellos fueron dados por intermedio del Espíritu Santo. Não é claro para nós que o ministério de Jesus foi exercido na base da unção do Espírito? No es claro para nosotros que el ministerio del Señor fue ejercido por la unción del Espíritu Isso Santo. precisa chamar a atenção do nosso coração. Y esto es necesario que llame la atención de nuestro corazón. Como nós ousamos ¿Cómo nosotros osamos agir ou fazer a obra do Senhor, actuar en la obra del Señor, desconhecendo a obra do Espírito? desconociendo la obra del Espíritu? Então, como nós vamos compreender as verdades essenciais da palavra do Senhor, Entonces nosotros cómo vamos a comprender las verdades esenciales de la palabra de se o Dios Espírito Santo não nos socorrer? si el Espíritu Santo no nos socorre? Ele é uma pessoa Él es una doce. persona dulce. A sua figura é a pomba. Su figura es una paloma. Isso é maravilhoso. Esto es algo maravilloso. A pomba é aquela ave que os seus olhos conseguem ver de uma maneira maravilhosa. La paloma es un ave que consigue con sus ojos ver de una forma maravillosa. Assim é o Espírito Santo. Así es el Espíritu Santo. E nós precisamos desenvolver uma intimidade com Ele. Y nosotros necesitamos resolver una intimidad con Él. E quando nós temos uma intimidade com Y Ele, cuando nosotros tenemos una intimidad, sabe o que é incrível? ¿saben qué es lo que es Ele increíble? não fala de si mesmo, Él no habla de sí mismo, porque o seu papel é glorificar a Cristo. porque su papel es glorificar a Cristo. Quanto mais conhecemos ao Espírito, Cuanto más conocemos al Espíritu, mais de Cristo é formado em nós. más de Cristo es formado en nosotros. Não tem outro modo de nós conhecermos a Cristo, No hay otra manera de conocer a Cristo, se não for pelo Espírito Santo. si no es por el Espíritu Santo. Agora, nós temos esse livro maravilhoso, Ahora nosotros tenemos este libro maravilloso, as Escrituras las Sagradas, Escrituras Sagradas, onde nós temos toda a verdade que é necessária. donde nosotros tenemos toda la verdad que es necesaria. Não temos necessidade de outras verdades. No tenemos necesidad de otra verdad. Nós precisamos da luz naquela que já existe. Nosotros necesitamos de la luz en aquella que ya existe. Então nós precisamos, ao ler a palavra, Nosotros necesitamos que al leer la palabra, entender que precisamos da luz do Espírito. entender que necesitamos de la luz del Espíritu. Assim Ele vai sempre nos mostrar Así Él siempre nos va a mostrar a Cristo. a Cristo. Ele vai mostrar os desígnios do Senhor. Él nos va a mostrar los designios del Señor. E assim nós daremos passos adequados. Y así nosotros daremos pasos adecuados. É assim que funciona essa realidade maravilhosa do ministério do Espírito Santo. Y es así como funciona esta realidad maravillosa del Espíritu Santo. Outra passagem, Otro pasaje, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, do versículo 36 ao versículo 38. del versículo 36 al 38. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando É isso, Atos 10 10, 36. a 38, correto. Graças. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que
texto que testifica tudo que nós estamos falando. Este es un texto que testifica de todo lo que nosotros estamos hablando. De modo específico, o versículo 38. De modo específico, el versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Como Dios ungió a Jesús de Nazaret com o Espírito Santo con el Espíritu e Santo com poder. y con poder. Aí ele andou fazendo bem por toda parte. Ahí él anduvo haciendo el bien por todo lugar. Novamente temos a palavra de Deus nos mostrando Nuevamente tenemos la palabra de Dios mostrando que o Senhor Jesus, que el Señor Jesús, ele não usou a sua divindade inerente, que él usó su divinidad inherente, não usou a sua divindade inerente, él no usó su divinidad inherente, mas ele foi governado pela unção do Espírito Santo mas él fue gobernado por la unción del Espíritu para Santo realizar o seu ministério. para realizar su ministerio. Não é maravilhoso isto? Esto no es algo maravilloso, Mas há um outro texto, mas aún hay otro texto. Hebreus capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Veja como ele se ofereceu naquela cruz. Vean cómo él se ofreció en aquella cruz. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 14. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. De que maneira o Senhor Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno? ¿De qué manera el Señor Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno? O Espírito Santo sempre esteve presente. El Espíritu Santo siempre estuvo presente. Pois é assim que o Senhor exerceu o seu ministério. Pues es así como el Señor Jesús ejerció su ministerio. Como nós precisamos do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Como nosotros necesitamos del Espíritu Santo, É hermanos y por hermanas. isso que nós estabelecemos como algo muito importante, Es por eso que nosotros establecemos como algo muy importante, um objetivo crucial, un objetivo crucial, conhecermos o ministério glorioso do Espírito, conocer el ministerio glorioso del Espíritu, a sua pessoa e a sua obra, su persona y su obra, para que nós possamos prosseguir, para que nosotros podamos continuar, para que nós possamos discernir aquilo que se refere à visão celestial, para que nosotros podamos tener discernimiento en aquello que se refiere a visión celestial, a vocação celestial, a la vocación a celestial, casa de Deus a la casa de Dios e o sacerdócio cristão. y el sacerdocio cristiano. Nós precisamos do socorro do Espírito. Nosotros necesitamos del socorro del Espíritu. Agora vamos ver algumas poucas passagens a mais, Ahora vamos a ver algunas pocas pasajes más, para nós enxergarmos o resultado desse andar do Senhor no Espírito. para que nosotros podamos acercarnos más en ese andar del Señor en el Espíritu. Vamos, a primeira citação é João capítulo 4, Primera versículo es Juan capítulo 4, versículo 34. versículo 34. João 4, verso 34. Juan 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No es, Isto. 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como havia dito anteriormente, como había dicho anteriormente, essa passagem nos mostra uma realidade muito linda. este pasaje nos muestra una realidad muy bonita. Apresenta-nos a relação entre a Trindade. Nos presenta la relación entre la Trinidad. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele está jogando todo o foco na pessoa do Pai. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesús está mirando todo el tiempo a la persona de su Padre. Ele disse que havia uma única comida que satisfazia o seu coração. Él dice que solamente había una comida que satisfacía su corazón. E esta era fazer a vontade do Pai. Y esta era hacer la voluntad del Padre. Ou seja, daquele que o havia enviado. O sea, aquel que lo había enviado. E de que maneira ele fez isso? ¿Y de qué manera él hizo esto? Nós vemos nas entrelinhas, Nosotros vemos entre líneas no poder do Espírito. en el poder del Espíritu. É assim. Es así. Como nós já havíamos dito que a Trindade tem uma relação de cruz. Nosotros ya hemos dicho que la Trinidad tiene una relación de cruz. O Pai lança a glória no Filho.
El Padre lanza la gloria en el Hijo. O Filho lança a glória no Pai. El Hijo lanza la gloria en el E Padre. o Espírito Santo não vem falar de si mesmo, Y el Espíritu Santo no viene a hablar de sí vem mismo, lançar a glória no Filho. viene a lanzar la gloria en el Hijo. Esta relação da cruz é a relação da Trindade. Esta relación de la cruz es la relación de la Trinidad. O que nós estamos focando hoje, Lo que nosotros estamos centrando hoy, que o Senhor, governado pelo Espírito, que el Señor gobernado por el Espíritu, ele jogava toda a atenção no Pai. Él miraba, ponía toda la atención en el Padre. Veja aqui, o Espírito Santo estava jogando a atenção no Filho, Miremos que el Espíritu Santo estaba poniendo toda la atención en el Hijo e o Filho jogando a atenção no Pai. y el Hijo poniendo toda la atención en el E Padre. o Pai joga atenção no Filho. Y el Padre mira la atención en el Hijo. É este passeio maravilhoso da Trindade. Ese es el paseo maravilloso de la Trinidad. Uma pessoa jogando glória na outra. Una persona lanzando gloria en la otra. Capítulo 5 desse mesmo livro, Capítulo 5 de este mismo libro, versículo 19. en el versículo 19. Por esto respondió Jesús y les decía: de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo, de igual manera. Vamos acrescentar essa leitura, versículo 30. Vamos a aumentar esta lectura con el versículo 30. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Não é maravilhosa essa relação? ¿No es algo maravilloso esta relación? Veja como o Senhor Jesus, ele tratava deste assunto. Miren cómo el Señor Jesús trataba acerca de este asunto. Lembre-se, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Recuerden, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Mas ele decidiu, Mas Él decidió, na sua humanidade perfeita, en su humanidad perfecta, não se apoiar, não ser dirigido pela sua divindade inerente, no ser dirigido por su divinidad inherente, e sim pela unção do Espírito. y sí por la unción del Espíritu. Este é o resultado. Este es el resultado. A partir dele, toda a glória para o seu Pai. A partir de ahí, toda la gloria es para el Padre. Tudo que ele faz é segundo a vontade do Pai. Todo lo que Él hace según la voluntad del Padre. Ele não faz segundo a sua própria vontade. Él no hace nada según su propia voluntad. Agora, há algum problema na vontade do Senhor Jesus? Ahora, ¿hay algún problema en la voluntad del Señor Jesús? Em absoluto. En absoluto. Mas ele decidiu Mas Él decidió para que essas duas vontades se fundissem em uma única realidade. para que estas dos voluntades se fundieran en una única voluntad. Esta é a realidade Esta es la realidad. do governo na vida do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Este es el gobierno en la vida del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Mais uma passagem. Más un pasaje. Capítulo 6 desse mesmo livro, Capítulo 6 de este mismo libro, versículo 38. versículo 38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Não é necessário falarmos mais a respeito disso. No es necesario hablar más al respecto de Estes esto. textos estão ligados um ao outro de maneira clara. Estos textos están conectados uno al otro de manera muy clara. Então, o que nós precisamos trazer como conclusão? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos traer como una conclusión? Que se o Senhor Jesus Cristo Que si el Señor Jesucristo foi 100% governado pela unção do Espírito, fue 100% gobernado por la unción del Espíritu de Santo, que maneira nós devemos ser? ¿de qué manera nosotros debemos ser? O Espírito Santo governou o Senhor Jesus por todos os caminhos. El Espíritu Santo gobernó al Señor Jesús por todos sus E Ele caminos. deseja nos governar Y Él desea gobernarnos por todos os caminhos. por todos nuestros caminos. Ele vai nos ajudar a ler a palavra, Él nos va a ayudar a leer la palabra. vai trazer luz ao nosso coração, Él va a traer luz a nuestro corazón, discernimento, discernimiento. vai nos mostrar a Cristo, Él nos va a mostrar a Cristo. enfim, vai nos guiar. En fin, Él nos va a guiar. Este é o papel glorioso do Espírito Santo. Este es el papel glorioso del Espíritu Então, Santo. quando estivermos lendo as Escrituras, Entonces, cuando estuviéramos leyendo las Escrituras, nós precisamos sempre recorrer ao Espírito Santo, nosotros necesitamos siempre correr al Espíritu Santo, porque somente Ele pode nos revelar a palavra de Deus. Amém. porque solamente Él puede revelarnos la palabra de Dios. Fora do Espírito Santo Fuera del Espíritu Santo é especulação. es pura especulación. Então nós precisamos disso.
disso. Entonces nosotros necesitamos de esto. Com a ajuda do Senhor amanhã, Con la ayuda del Señor mañana temos mais uma sessão para falarmos desse assunto, tenemos una sesión más para hablar acerca de este asunto, para mostrar aspectos importantes para mostrar aspectos importantes que nós precisamos da unção do Espírito para caminhar que nosotros necesitamos de la unción del Espíritu Santo para andar e realizar a obra do Senhor. y realizar la obra del Señor. Que o Senhor continue falando pela sua palavra. Que el Señor continúe hablando por medio de su palabra. Nosso maravilhoso Pai, Nuestro maravilloso Padre, entregamos aos teus próprios cuidados nos entregamos a tus propios cuidados, a tua palavra, a tu palabra, que ela entre em nossos que corações ya entre en nuestros e corazones faça a obra y haga su obra que tu tens no seu próprio coração. que tú tienes en tu propio corazón. Fala, Senhor. Habla, Señor. Continue a falar, Senhor, Continúa a hablarnos, Señor, pois desejamos te ouvir pues deseamos oír pelo Espírito Santo. por medio del Espíritu Santo. Oramos em nome de Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amém. Amén.